Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Escolha Segura, o programa do Sindicato das Seguradoras de São Paulo, onde nós discutimos temas que envolvem seguros e que têm como finalidade uma boa relação entre seguradora e segurado, um bom atendimento de segurador e segurado e um bom relacionamento da seguradora com todo mundo que participa do processo de indenização e de reparação de veículos ou outros bens. Nós temos hoje dois convidados. O Ricardo, que vai falar de um acidente extremamente curioso que aconteceu com ele numa ventania no Rio de Janeiro, e a Daniela, que é diretora do sindicato das oficinas, o Sindirepa, que são as reparadoras de veículos. São dois temas não propriamente harmônicos, mas são dois temas complementares, porque sem a oficina não se conserta o carro e sem a árvore cair em cima do carro, a oficina também não tem trabalho. Nós vamos começar com o Ricardo. Ricardo, você tem uma história extremamente interessante de uma árvore que caiu em cima do seu carro. A maioria das pessoas não sabe que queda de árvore em cima do carro está coberto pelo seguro compreensivo, pelo seguro total. Você pode contar a sua história, por favor? Oi, Antônio. Então, a minha história, ela aconteceu. Na época, a minha empresa, eu trabalho numa fábrica, a minha empresa ela não tinha ainda o transporte fretado e eu ia todo dia para o trabalho de carro. Nesse dia em particular, eu fui normalmente, deixei meu carro, a fábrica, e no lado você tem uma área de estacionamento com algumas árvores bem antigas. Deixei meu carro no estacionamento normalmente, como todo dia, fui trabalhar. E por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos, já começou uma ventania muito grande, né? Em toda a cidade do Rio de Janeiro, particularmente muito intensa ali naquela região onde fica a fábrica. Teve um movimento do pessoal, muita gente indo para o estacionamento para ver se tinha acontecido alguma coisa, enfim. E eu também fui preocupado, fui dar uma olhada para ver se tinha acontecido alguma coisa. No caminho já encontrei uma amiga que tinha indicado que, uma pergunta até curiosa, doutor, teu carro era o tal, né? Eu falei, era um indicativo, né? Aí eu fui para o estacionamento e quando cheguei lá eu me deparei com essa situação, né? A árvore era uma árvore muito antiga, né? Ela já estava bem deteriorada. Com esse vento muito intenso, a parte superior, a metade dela para cima soltou, ela foi projetada contra o meu carro. No choque, né? Quando a árvore ela bateu no meu carro, o teto ele afundou algo em torno de 20 centímetros, 30 centímetros, quebrou obviamente para-brisa, danificou o capô. Já de imediato, né, o time de facilities da empresa, né, já isolou o local, tal. Eu entrei em contato com a seguradora. Eles, eu acho que no dia seguinte, né, já foram fazer a vistoria. Alguns dias depois, eu fui notificado, né, de que tinha sido ocorrência de perda total justamente por causa do afundamento do teto. E aí foi o processo normal, através da seguradora. Eu consegui um carro reserva por 15 dias, depois a empresa me manteve a locação desse veículo por mais 15 dias. Como vocês viram, a história do Ricardo é uma história que não é uma história normal. Quando a gente fala de seguro de veículos, normalmente a gente fala de batida. Ele teve uma queda de árvore. Nessa época do ano, caem centenas de árvores a cada tempestade que acontece na região metropolitana. E por que região metropolitana? Porque a Daniela é de São Caetano, então vamos falar de região metropolitana, não só de São Paulo. São centenas de árvores. E várias dessas árvores caem em cima de automóveis. A maioria das vezes automóveis vazios, o que evita que aconteçam acidentes causando danos corporais, danos pessoais, mesmo matando pessoas. Mas não é só queda de árvore. Pode cair um fio de alta tensão em cima do seu carro. E aí a situação é mais grave ainda, porque se a pessoa estiver dentro do carro, ela precisa ficar calma, ela precisa continuar dentro do carro, ela precisa não encostar em metais e ela precisa esperar chegar o socorro, porque se ela tentar sair do carro, a chance dela morrer eletrocutada é imensa. E é imensa por quê?
porque o carro fica energizado pelo fio de alta tensão e se você encosta na maçaneta, ou se você sai do carro e põe o pé na água, a chance de você morrer é muito grande. O seguro também paga esse tipo de dano. Da mesma forma que o seguro paga queda de granizo ou queda de um muro. O seguro é muito mais do que simplesmente batida, incêndio e roubo. E o Ricardo teve essa experiência, o Ricardo usou a seguradora numa situação de queda de árvore. Eu fiquei encantado quando ele disse, a amiga dele disse, seu carro era um Versa, quer dizer, a hora que era um Versa, você sabe que o desastre aconteceu e que o carro é o seu, porque era quer dizer que não é mais. E, Ricardo, a seguradora fez a vistoria, pediu a documentação normal. O que foi essa documentação? O BO, os danos, foi ela mesma que apurou e em seguida ela pagou. Exatamente, foi justamente isso, Antônio. Ela pediu alguns documentos à época, né, o registro do acidente. O processo todo foi muito rápido. Eu me lembro que entre a visita e o laudo, coisa de 4, 5 dias. E um tempo depois, eu não sei te quantificar quanto, mas também não demorou muito, eu recebi a indenização a 100% da tabela FIP. Outro ponto importante também foram os 15 dias, né, que eu utilizei de carro reserva, que para mim foi muito cômodo, né, me ajudou muito. E aí, só para você que está nos acompanhando entender como é a coisa, os incêndios na Califórnia têm uma previsão de pagamento das indenizações em até 10 anos. As seguradoras americanas não pagam mais rápido que as seguradoras brasileiras. Ao contrário, elas checam ponto por ponto. Uma indenização rápida paga nos Estados Unidos é paga entre 30 e 45 dias. Isso é uma indenização paga rapidamente. As indenizações normais levam mais tempo e situações limites, como aconteceu agora com os incêndios na Califórnia, que foram incêndios devastadores e cada incêndio com uma particularidade, cada imóvel com uma particularidade, cada seguro com uma particularidade, com a legislação de seguro da Califórnia sendo diferente da legislação de seguro de Nova York, espera-se que tenham processos de até 10 anos de duração para o pagamento. Então você vê que seguro no Brasil é uma coisa que funciona e é uma coisa que entre secos e molhados resolve a vida do segurado. O Ricardo que o diga não só porque ele recebeu a indenização, mas porque o tempo que ele ficou sem o seu veículo, a seguradora disponibilizou também, por conta do seguro que ele tinha contratado, um veículo para ele usar. Ricardo, para terminar com você, você continua fazendo seguro, né? Sim, é óbvio, principalmente depois desse evento, né, Antônio? Sim, meu carro está sempre segurado. Ricardo, obrigado. Agora eu vou falar com a Daniela, que no caso do Ricardo não teve a possibilidade de consertar o carro, porque foi uma perda total, porque foi um acidente de grandes proporções. Mas a imensa maioria dos acidentes é de pequeno porte, de médio porte, e precisa do trabalho da Daniela e do trabalho do pessoal que a Daniela representa como diretora executiva do Sindirepa. Daniela, como é a relação da seguradora oficina? Bom, a oficina, ela é a grande extensão, na verdade, do pós-venda da seguradora, né? Eu costumo brincar com os clientes que chegam na oficina que a batida ou então um acidente como o do Ricardo é sempre muito traumático, né? É uma sensação, tem gente que chega na oficina chorando, às vezes uma batida leve, mas pela pancada do carro, enfim, sempre uma situação desagradável. E a oficina, ao meu ver, e a seguradora em conjunto, fazem o papel de amenizar, né, essa situação, de modificar. Quando você busca um seguro, você está querendo um respaldo, né, uma garantia do seu patrimônio. E a oficina entra nesse papel como manter o patrimônio da pessoa, em restaurar, né, da melhor forma possível o patrimônio da pessoa. E essa relação segurador-oficina é uma relação fácil ou é uma relação que vai variar da oficina e vai variar da seguradora? Desde que você trabalhe, né, conforme as regras da seguradora, porque isso muda muito de seguradora para seguradora. Lógico, a gente tem um órgão que faz a gestão para que a gente tenha as regras, né?
o prazo de indenização, como é que vai ser a questão do reparo, enfim. Mas, por vias de regra, é uma relação boa para ambos os lados, né? Pelo menos na oficina tem sido uma excelente a parceria. Pois é, porque se não for por nada, a seguradora garante um movimento mínimo para as oficinas credenciadas por ela, né? Sim, na oficina, eu vou falar até pela minha oficina, as seguradoras, né, o montante das seguradoras que nós trabalhamos são responsáveis por mais da metade da nossa produção. E para nós de oficina é muito bacana, porque entra um cliente para fazer um carro, por exemplo, tomou uma pancada traseira ou teve uma batida dianteira, e às vezes ele tem outras avarias no carro. Então você pode abordar o cliente e trazer até a oficina para você também acoplar os reparos particular. Então é sempre é boa para ambos os lados, né? E a oficina também fazer um trabalho bacana, porque nós somos também, de certa forma, o grande pós-venda da seguradora, né? Porque muitas pessoas não usam o seguro, né? Como no caso do Ricardo, que foi direto com a seguradora. Mas alguns clientes passam pela oficina para ter o pós-venda. E você, antes da gente começar a gravar o programa, falou da importância de uma coisa chamada certificação. Sim. Conta um pouco para a gente como você entende isso e como as seguradoras podem colaborar para fazer essa certificação se espalhar pelas oficinas. Existem algumas certificações hoje em dia, né, no mercado. Tem o Instituto de Qualidade, que é o IQA, né, Instituto de Qualidade Automotiva, que ele tem 2 tipos de certificação, que eu conheça, né, não sei se tem mais algum outro tipo de certificação, que ao meu ver é muito importante para a gente manter a qualidade das oficinas. Na oficina nós temos o selo verde. O selo verde, ele é feito todo um acompanhamento. Vai um profissional na oficina, ele passa com a gente de setor por setor para ver como, principalmente os descartes, porque a oficina tem muitos descartes pesados, né? Como as latas, o óleo, thinner, enfim, são produtos muito pesados para o meio ambiente. E tudo isso requer também um olhar para o meio ambiente, enfim, um cuidado, né? E o IQA ajuda muito nesse sentido. Então, ao meu ver, a oficina passou a ter uma outra qualidade de serviço após a certificação. E isso é muito importante para todas as oficinas e pode ter um grande diferencial, né, entre as oficinas no mercado automotivo. Quer dizer, a oficina certificada e a oficina não certificada, você vai ganhar uma vantagem competitiva porque você tem o selo verde e esse selo verde garante que a sua oficina vai trabalhar de uma forma amigável com o meio ambiente. Sim, não só amigável com o meio ambiente, mas também com qualidade de reparo. Algumas seguradoras vêm trazendo essas exigências de trazer algum tipo de certificação para as oficinas. E eu acho que com o passar do tempo é muito importante, porque isso garante a qualidade da oficina que está fazendo a reparação. Quer dizer, ela vai usar peça boa, ela vai ter um serviço de mão de obra adequado, ela vai ter um controle de qualidade antes de devolver o carro para o cliente. É nesse sentido que você fala da importância. Sim, exatamente. E isso para o cliente, para o proprietário do veículo que está sendo reparado, é fundamental, porque Sim. Você colocou também, antes da gente começar o programa, que a gente tem que confiar na oficina como a gente confia no médico. Exatamente. E isso é verdade. E é verdade porque eu sei que é verdade. Eu tinha uma oficina que eu usei durante anos na Vila Madalena e era de um cidadão que era muito meu amigo. E ele, de repente, achou um menino novo lá e o menino, em vez de trocar o parafuso da minha suspensão, ele amarrou com um arame. E, de repente, fez um barulho esquisito. Eu fui lá, ele subiu o carro. Eu disse, poxa, mas seu carro está amarrado com arame. Eu disse, pois é, foi você, porque eu só uso a sua oficina. E ele ficou alucinado. Porque ele disse, pô, eu tenho uma oficina há 50 anos, uma oficina que nunca teve problema. Você podia ter um acidente seríssimo com o trabalho que foi feito aí embaixo. Não é reparo automotivo não é brincadeira. Às vezes o carro pode entrar para fazer um para-choque e ter qualquer tipo de problema dentro de uma oficina. Por isso que é muito importante a seriedade e a certificação para você saber o tipo de oficina que você está levando. Esse caso, como você falou, de um amigo que você tinha que levar à oficina, lá na oficina onde a gente faz os reparos também é assim, é uma oficina de 64 anos, muito tradicional, e que muitas pessoas vêm pela confiança do tempo que nós estamos no mercado.
né, da minha família, que nos conhece e sabe como nós trabalhamos. Então, assim, é muito importante a segurança e a certificação para as oficinas, porque não é brincadeira. A gente é responsável pela vida da pessoa que conduz o veículo. Pois é, e aí a seguradora indicando oficina, quer dizer, a seguradora tendo oficina como oficina credenciada, é um diferencial a favor da oficina, né? Porque é uma oficina que foi avaliada pela seguradora, foi verificada as condições de trabalho dela, e a seguradora disse, tudo bem, vamos fazer você ser uma das nossas oficinas credenciadas, você vai ser parte da nossa rede. E isto é importante para a oficina também. Importantíssimo, não só como eu comentei com você também, tem clientes que não têm uma referência de oficina, não tem um amigo como você teve, ou alguém que, né, nós temos assim de amigos que levam um carro em oficina, e ligam na seguradora, às vezes, sei lá, um serviço pequeno que não atinge franquia, mas que precisa ser reparado, ele liga na seguradora porque tem a confiança do respaldo da seguradora de indicar uma oficina. Então, tudo isso é muito importante, né, essa confiança. E como é que isso pode ser incrementado? Como é que isso pode ser melhorado? Eu acho o relacionamento entre oficina e seguradora, isso é muito importante. Trabalhar de uma maneira séria no mercado automotivo, né, para que a gente tenha essa confiança de ambos os lados. A certificação, ao meu ver, ela é cada vez mais necessária para a gente poder também ter esse viés, né, das oficinas que você pode ter uma confiança em fazer os reparos do seu carro. E, enfim, é uma parceria que ambos os lados tendem a lucrar. Eu tenho certeza disso, porque se tiver uma relação boa oficina com a seguradora, a oficina, por ser, como você colocou, o pós-venda da seguradora, vai ser uma forma da seguradora aumentar o número de segurados, porque vou falar bem da oficina, que foi a seguradora tal que indicou, então ela tem um caminho para vender mais seguro. De outro lado, a oficina tem um caminho para aumentar o seu trabalho, o seu serviço, a sua prestação de serviço atendendo mais gente por causa da seguradora. Quer dizer, é um jogo de ganha-ganha. Sim, sem dúvida nenhuma, porque o cliente, quando chega na oficina, você tem a possibilidade de mostrar o nível do seu trabalho, né? O nível do reparo. E isso é muito importante, é uma porta que se abre para a oficina, né? E a oficina trabalhando direito, fazendo um serviço bacana de qualidade, ela acaba ganhando esse cliente para si, né? Então, quando ele tiver um reparo no carro, que não precisar atingir franquia ou que, né, não precisar utilizar o seguro, ele vai direto na tua oficina. E mesmo quando ele precisar usar o seguro, ele já sabe. Sim, sem dúvida. Ele já conhece a sua oficina, então ele diz para a seguradora, vou levar na oficina X, porque ela é sua credenciada e ela me atende bem. Sim, e eles fazem um serviço bacana. Tem algumas seguradoras que trabalham com indicativos. Então, por exemplo, nós vamos fazendo o nosso serviço a cada 3 meses, algumas seguradoras sentam com a oficina e passam todos os indicativos. Como é que está a qualidade do atendimento, que, ao meu ver, é uma das coisas que eu mais priorizo na oficina, é a qualidade do atendimento. Porque, né, já chega o trauma da batida ou da perda do carro, é importante que você tenha essa relação com o cliente. A qualidade do reparo, que também é muito importante. E, enfim, são vários indicativos que acho que não vale a pena a gente colocar todos aqui, que é importante para a oficina, para poder ter uma diretriz de onde melhorar o serviço, como abordar o cliente, e isso é bom para ambos os lados também, porque garante a seguradora de que ela está mantendo na equipe dela uma oficina de qualidade de reparo. Isso é a coisa mais importante de todas, porque é a forma dela atender bem o cliente dela. Sim. Né? Porque a seguradora paga a indenização, mas ela não realiza o serviço. Quem realiza o serviço é a oficina. Sim, e qualquer problema que a oficina venha trazer, isso é uma dor de cabeça, inclusive, para a seguradora. Claro, né? Claro. Principalmente com o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais um Escolha Segura. Eu espero que você que nos assiste tenha conseguido entender de forma positiva o que aconteceu com o Ricardo e perceber a importância de se ter seguro, inclusive para situações atípicas. E queria agradecer muito a Daniela pela aula que ela deu sobre relação seguradora-oficina e a importância dessa relação fluir bem, dessa relação ser harmoniosa, para principalmente o segurado, o consumidor,
sair satisfeito numa relação muito mais complexa, porque é uma relação que envolve um contrato de seguro e um contrato de prestação de serviço entre a oficina seguradora e o segurado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Daniela. E muito obrigado a você que nos assistiu. Até a próxima Escolha Segura. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.